Olá, meus irmãos e irmãs. Eu gostaria de compartilhar algo que está aqui em Romanos 3, do versículo 21 ao 24. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu não sei se você já entendeu exatamente o que significa a cruz. Quão lógico é o plano de Deus, quanta lógica tem envolvida em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fez, e no plano todo que vem se desenrolando e a Bíblia nos mostra desde o Velho Testamento até o Novo. Mas, em poucas palavras, a Bíblia nos mostra que nós pecamos e fomos destituídos da glória, a morte entra no mundo através do pecado, e agora o homem morre. A morte é o fim da carne. E nós estamos separados de Deus. Então o próprio Deus cria um plano que vai nos trazer de volta à sua presença. Veja, a Bíblia diz que onde há luz não há trevas, e Deus é luz, as trevas não podem habitar junto dele. E o pecado é treva. A partir do momento em que o homem pecou, ele foi separado de Deus. Mas o plano de Deus é perfeito. Ele vai chegar ao ponto onde Jesus Cristo é um cordeiro e vai morrer por todos nós, porque a morte é o salário do pecado. Quem peca, morre. Então, a humanidade pecou, a humanidade deverá morrer. A grande questão é que Jesus Cristo, ele não pecou. E Deus o oferece como cordeiro, aquele cordeiro que foi símbolo no Egito para a salvação do povo hebreu, onde o espírito da morte passava sobre a casa dos hebreus, ou todas as casas que estavam no Egito, e a casa que já tinha o umbral da porta com sangue não era atingido pela morte. O filho mais velho não morria. Jesus Cristo é como aquele cordeiro. Ele é justamente o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a partir do momento em que ele vem, a morte perde forças. A Bíblia fala: onde está a morte, o seu aguilhão. Então, a partir do momento em que Jesus se entrega por nós, algo foi dado para livrar o seu pecado e o meu. Nós podemos, através da morte de Jesus, sermos libertos do peso da morte. Isso é a morte eterna, aquilo que realmente vale, não é? A vida eterna. Porque a destituição da presença de Deus não é só no mundo, mas na carne, mas ela é eterna. Agora, com Jesus, nós temos nova chance, ou com Jesus nós temos o direito de voltar a viver eternamente com Deus. Ele é aquele que tira o peso da morte que estava sobre as nossas costas, a marca da morte sobre as nossas costas. O espírito da morte, quando nos visitar, vai ver que sobre nós está o sangue do Cordeiro, aquele que nos justificou, ele que não tinha pecado e morreu. Nós fomos salvos pela morte dele. Então, se o salário do pecado é a morte, Deus ofereceu morte como pagamento, pela sua vida e pela minha vida. Agora, essa era uma dívida que eu e você tínhamos que pagar. E Deus ofereceu um pagamento por ela, pela nossa dívida. Cabe a nós nos beneficiar dela ou não. Cabe a nós vivermos a nossa vida e reconhecer que a nossa dívida foi paga ou não. Nós, de certa forma, temos esse livre-arbítrio, nós podemos escolher isso. E eu não sei, então, se você já aceitou Jesus ou não, mas justamente é escolher se você vai ter direito a viver eternamente com Deus através de um sacrifício que já foi realizado por você ou não. Isso é uma opção. Mas saiba que Deus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer para que você voltasse à sua casa eterna, à sua morada. E é isso que Jesus fala para os discípulos antes de subir. A casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu vou preparar moradas para vocês. Agora, nós só podemos alcançar
essa redenção, essa salvação através da fé. Nós não vimos Jesus, pelo menos face a face como os discípulos viram. Nós temos que crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele foi crucificado. Mas a Bíblia também não nos pede uma fé cega. A fé sempre segue um sinal, ela sempre nos dá um sinal. E o sinal da salvação é justamente um testemunho interior, que está escrito também no livro de Romanos, e Paulo diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí nos vem uma certeza da salvação, que ninguém pode te dar a não ser o Espírito Santo. E essa certeza é o seu testemunho de que você aceitou Jesus e de que você está salvo. Ninguém te convence sobre Jesus. Ninguém te convence que Ele é o Filho de Deus. Se você for honesto consigo mesmo, enquanto o Espírito Santo não te der esse testemunho, você não vai acreditar nisso. Pode ser que o pastor ou qualquer pessoa que esteja pregando tenha uma boa oratória e fale bonito e fale sobre coisas boas e até emotivas e você se emocione, mas crer realmente que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz por você, essa crença é algo que vem do Espírito Santo. E a partir do momento em que você crê e você declara isso, olha, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, então a certeza da salvação vem. E aí você tem certeza de que Jesus morreu por você e que você está salvo. É algo que não dá para explicar em poucas palavras, né? É inexplicável. Por isso é muito difícil você explicar isso para quem não conhece Jesus, nunca foi salvo. Então, é isso que Paulo está dizendo acerca da justiça de Jesus, da vida de Jesus, e existe uma beleza neste plano que toda vez que eu passo por esses versículos me salta aos olhos, né? Assim, a bondade e a misericórdia de Deus através de Jesus, de um pai que busca os filhos para voltarem às casas, me enche aos olhos. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você ainda não aceitou Jesus, eu gostaria que você orasse, pedisse a Deus essa revelação. Eu não vou induzir você a uma oração de aceitação, porque isso tem que partir de você mesmo. Você não precisa aceitar Jesus na frente de uma igreja, você pode aceitar Jesus dentro do seu quarto. E depois congregar, ou congregando, você pode aceitar Jesus em casa. Isso não tem a ver com congregar ou não. Você pode fazer isso a qualquer momento, porque é uma ação sua entre você e Deus. Então, se você não aceitou ainda, ore para que isso aconteça. Ou se você não crê ainda, peça a Deus esclarecimento, peça a Deus para te ajudar e te revelar a verdade. Não que Jesus é o Filho de Deus, porque isso talvez você na sua cabeça pense, mas isso é uma religião, outros pensam diferente, pelo menos eu pensava assim antes. Então peça para que Deus te revele a verdade, só isso. Senhor, eu quero saber a verdade, diga para mim qual é a verdade. E nessa oração, com um coração sincero, eu tenho certeza que Deus te revelará a verdade. Amém? Se você já aceitou Jesus, você então, a Bíblia diz que você é meu irmão, e eu gostaria de te desejar a presença do Senhor Jesus, direções claras, e que Deus te abençoe, você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.